Pessoal, boa noite. Boa noite a quem nos assiste. Boa noite, Brenda. Boa Tá noite. transmitindo. Pessoal que nos acompanha aí, ó, hoje já estamos fazendo, já tem umas 2 semanas, por uma plataforma diferente que transmite simultaneamente pelo Instagram, pelo YouTube e pelo Facebook da Megasoft. Então, nós temos mais pessoas nos assistindo. A diferença é que eu não vejo diretamente vocês, mas eu sou comunicado aqui de quem entra e tudo, tá bom, pessoal? Então, ó, quem está nos assistindo, se pelo Instagram, quiser colocar o celular na horizontal, você vai ver melhor, você vai visualizar melhor a nossa live, tá ok? O nosso tema de hoje, a live de hoje, é sobre esse início da campanha eleitoral. Com o que os candidatos precisam se preocupar. E nós temos um sotaque diferente aqui. A convidada de hoje é do Rio Grande do Sul. Minha amiga Brenda Quadros, advogada eleitoralista e coordenadora do projeto Compliance Eleitoral. O pessoal pode seguir lá no Instagram, o @compliance.eleitoral, para ficar por dentro também das novidades que ela posta. Ela produz muito conteúdo, faz muita live também. E esse tema de compliance eleitoral é muito importante. Compliance partidário e tudo mais é bastante importante, não só agora nas eleições, mas na vida do partido é muito bacana. Então vale a pena, confiram lá os conteúdos da Brenda, uma advogada muito bacana, da nova geração aí do Brasil e do Rio Grande do Sul, que vale a pena acompanhar, tá ok? Ela já está aqui com a gente, né? Boa noite, Brenda. Como é que estão as coisas por aí no Rio Grande do Sul? Tudo tranquilo? Boa noite, Leão. Eu fico. Primeiro, eu quero agradecer imensamente esse convite. Eu acho esse projeto lindo e é uma honra poder participar, é uma honra poder vir aqui trazer um pouquinho do meu conhecimento e a gente poder discutir essa nossa área tão amada que é o direito eleitoral. Bom, aqui nós já estamos a mil, correndo nos preparativos, ansiosos pelo dia 27 e contando os minutos para poder fazer várias coisas que a pré-campanha não nos possibilita. É isso mesmo. E até você ressaltou uma coisa que eu já tenho que falar pro pessoal aqui, a questão das datas, né? Pessoal, até dia 26, pré-campanha e registro de candidaturas. Campanha efetivamente começa dia 27, domingo. Aí você pode fazer propaganda eleitoral de verdade, pode pedir voto, pode divulgar o seu número. Então, vamos ficar atento, está chegando já, mas a campanha efetivamente começa no domingo. E a gente tem várias preocupações, porque é uma eleição completamente diferente das demais. Coronavírus aí, a Covid assolando o país, as regras de isolamento social, de distanciamento, na verdade, têm que ser respeitadas. As campanhas foram adiadas, que causa muito impacto. Então temos datas diferentes esse ano, um período completamente diferente de se fazer campanha. Então tem muita novidade e algumas coisas que seriam destaque nessa discussão eleitoral, por exemplo, o fim das coligações proporcionais, quase que ninguém está falando. Mas isso É impacta verdade. muito as eleições também, a gente não pode esquecer, né? Então, essas são as grandes. Ou seja, uma campanha completamente única, né, Brenda? Fala um pouquinho disso para nós. Eu já costumava dizer que as eleições de 2020 seriam diferentes pela própria existência delas, né? Ela é a primeira campanha que a gente não vai ter coligação na proporcional, é a primeira campanha municipal com fundo especial de financiamento de campanha, vai mudar a realidade de várias campanhas no país. É uma campanha que também vai trazer uma participação feminina mais efetiva, em razão da distribuição desse fundo também, desse outro fundo público para as campanhas das mulheres. Então, eu sempre dizia, né, a campanha de 2020 vai ser diferente, eu só não tinha noção que seria tão diferente assim, que nós teríamos tanto impacto de diversos meios, diversas razões que potencializassem essa individualidade. Com certeza, a campanha de 2020 ela vai ser um divisor de águas em diversas concepções de eleição no Brasil. Nós vamos ter um meio virtual cada vez mais trazendo o eleitor e o candidato uma proximidade, uma relação, uma conexão.
Claro que nós, quem faz uma campanha municipal, sabe que isso é tranquilo, né? Uma conexão entre o eleitor e o candidato, né? As eleições municipais, elas são mais presentes, elas estão mais na nossa comunidade, diferente das eleições gerais, de deputado, senador, que em determinadas cidades fica mais distante. Mas eu acredito que até para 2022, as mudanças que nós estamos sofrendo em 2020 vão fazer a campanha de 2022 ser extremamente nova também no aspecto geral, por essa proximidade que a internet, que agora potencializada pela pandemia, trouxe para o nosso ambiente nosso ambiente eleitoral. O ambiente eleitoral é isso mesmo, né? O ambiente eleitoral está cada vez mais virtual, né? Virtual, é verdade. Eu concordo com você. Eu acho que, às vezes, o que a gente esperava que a campanha fosse virtualizando com o tempo, isso foi extremamente acelerado com essa pandemia. Então a eleição passa a ser muito mais virtual de uma hora para outra, né? Isso de uma hora para outra. Significativa na forma, né, de fazer propaganda, de fazer campanha, de pedir voto, né? Com certeza. Claro que isso a gente sabe que veio de 2018, né? Em 2018 nós tivemos uma propaganda eleitoral digital muito mais massiva, aspecto mais vulgarizado, num aspecto mais agressivo. Em 2020, nós estamos vendo a internet como uma grande plataforma de propostas, de qualidades dos pré-candidatos ainda, né? De projetos de 2020 fez essa evolução, dizem, né, que no aspecto geral, que 2020 avançou no aspecto tecnológico, né? Tudo isso que nós estamos vivendo hoje, anos, e a pandemia fez com que se tornasse a realidade, né? Então, eu vejo que a internet ela vai ser um meio utilizado por muitas campanhas eleitorais, muitos candidatos que até não tinham potencial financeiro para fazer uma campanha de rua, que municipal, né, teria essa presença muito mais efetiva, santinho, enfim. Os candidatos que não teriam condições de fazer isso vão conseguir fazer uma economia muito maior, porque a gente sabe que o impulsionamento tem como se gastar de uma forma inteligente, ele é uma ferramenta que dá para ser adaptada a várias realidades, e eu acho que a internet é um caminho incrível até para a igualdade nessa corrida eleitoral. Eu concordo com tudo que você falou. A internet democratiza o acesso de muita gente à campanha. Uma preocupação, né? Nós temos teto de gastos hoje, então é uma forma de baratear e garantir acesso. Então dá para a pessoa fazer, dependendo do público dela, dá para a pessoa fazer campanha praticamente só pela internet, de eleitores que ela tem. Cada candidato tem o seu. Exatamente. Eu gostaria de te perguntar, Brenda, o seguinte: a campanha começa a fazer de tudo ou não? Como é que é? Quais são as principais precauções? O que eles podem fazer para se organizar melhor, para não cometer erros logo na largada? Eu costumo dizer que a gente está vivendo nessa pré-campanha um regime fechado, mas com a campanha a gente vai para um semiaberto. A gente não vai ter se tem, né? Né? Eu vou fazer uma ressalva para minhas críticas pessoais, porque eu adoro política, eu adoro o ambiente político. Nós estamos no regime fechado, mas pega sinal de celular na cadeia. Exato. Essas visitas são ampliadas. Mas eu vejo assim, né, que, claro, a nossa legislação eleitoral atual, né, potencializada pelas próprias resoluções, que replicaram o que aconteceu em 2018, que a gente chamou de campanha silenciosa, trouxe para 2020. Eu até gosto muito de campanha de rua, eu gosto de ver a rua toda, né? Mas é que é uma questão de gosto pessoal. Quem se envolve com direito eleitoral gosta de política, então, né, são gostos pessoais. Mas o que nós temos de fato? Nós temos essa liberdade de manifestação, que nós, né, temos restrita agora para os pré-candidatos, então eles vão poder pedir voto amplamente, chamar o pessoal, dizer contem comigo, eu conto com vocês, poder soltar todos os pedidos explícitos e implícitos que estão guardados no coração, mas
Na questão da propaganda de rua, eles vão ter uma limitação bem expressiva no tamanho dos adesivos, na ausência de possibilidade de fazer outdoor, de fazer cavalete, de fazer boneco, de colocar adesivo em muro. Nada disso vai ser possível. As campanhas vão ficar muito mais limpas, né, por consequência, mas estão limitadas, até a fixação de material de campanha nas residências particulares, elas são extremamente limitadas, não pode mais haver aquele envelopamento de veículos que nós normalmente víamos, os carros de som não podem mais tramitar sozinhos, somente em carreata, em passeata, em caminhadas. Então nós temos bastante limitações, que são limitações num aspecto econômico muito maior, e que esse aspecto econômico, né, a busca por essas limitações foi reduzir os gastos, só que também reduziu o debate e o palco político. E para onde a gente vai quando a gente teve essa redução da vida ao vivo, né, da real, a gente vai para o mundo virtual. Então, o nosso mundo virtual ele foi ampliado, né, nós podemos ter uma manifestação mais ampla dentro das redes sociais, mas também temos restrições ali, temos restrições sobre a questão do impulsionamento, a gente não vai poder impulsionar conteúdo negativo, não podemos fazer nem showmício, nem live-mício, né? Então não pode haver nenhuma manifestação artística com a intenção de animar algum ato político. Então nós temos limitações que são significativas no ambiente eleitoral, nosso semiaberto ele é real e nós temos que observar ele e nos conter, né? E conter, principalmente, eu acho que está ficando mais difícil agora, é a questão nenhuma, distribuir nada para o eleitor que venha lhe trazer algum tipo de benefício. E o pessoal está esquecendo isso, esquecendo que as máscaras de proteção ao Covid são um tipo de benefício. Então podem ser enquadradas. Temos que ter um zelo muito grande no que vai produzir nessa campanha eleitoral e usar o que é possível. O que é possível? As redes sociais e tentar se enquadrar e fazer uma estratégia em todos os requisitos legais. Certo. Pessoal, tudo isso que a Brenda falou aqui, a gente tem um material aqui na Megasoft. Fizemos uma cartilha, eu ajudei na arte, ficou bem legal. Pode consultar no site, eu não sei se dá para baixar no site, dá? A cartilha é só de consulta. Acesse e baixa lá, então, enfim, todas essas... Mas é bacana a gente aproveitar a convidada para entender um pouco mais algumas mudanças que são muito significativas para essa campanha. E uma delas que você mencionou. Como é que ficou a questão do carro de som? Não pode mais? Só carreata agora? Oi. Os nossos carros de som foram limitados, eles só podem andar se eles estiverem em uma condição de passeio ou caminhada. Que o candidato esteja junto, né, para esse ato político ficar consolidado como uma passeata, uma carreata, uma caminhada. Isso já não podia, né, mas é sempre bom trazer. Não pode andar com um carro de som ligado apenas em locais públicos, hospitais, escolas, igrejas. Tem que ter esse cuidado quando você for elaborar sua de carreata, você tem que cuidar essa questão, por quê? Porque é uma das minhas eleitorais, é essa falta de cuidado. Então, uma orientação para a sua equipe, uma orientação efetiva, é essencial. Porque, ok, em um primeiro momento é notificado para não fazer mais isso, mas se vem a fazer de novo, já corre em desobediência, que é inclusive um crime eleitoral. Então tem que ter um cuidado muito grande, porque quem responde por tudo isso não é o motorista do carro, é o candidato. Então tem que ser feita com muita responsabilidade o uso dos carros de som. Nós temos horários para usar esses carros de som das 8 às 22 horas, e isso também tem que ser observado. Então, gente, não fica andando meia-noite na rua com o carro de som ligado, que isso pode sim trazer reflexos. E não pode esquecer que a campanha eleitoral é feita
não só pelo nosso apoio, mas também pelos nossos adversários, Ministério Público. Todo mundo vai cuidar do seu trabalho e, no caso, né, o Ministério Público é justamente cuidar o que você fizer de errado. Então, tem que ter bastante cuidado pelas normativas eleitorais, não se fixar na condição de que se alguém fez e não deu algum retorno imediato, quer dizer que está certo. Não, as pessoas fazem coisas erradas e nem sempre respondem por isso, mas não esteja ali com sorte ao azar de fazer alguma coisa errada, porque pode ser que venha você ser a bola da vez e ser responsabilizado por isso. Exatamente. Não adianta querer dar jeitinho também, né, gente? Eu recebi uma pergunta sobre o carro de som, porque, especialmente em campanha de interior, o carro de som é muito importante para a campanha, é muito utilizado. Né? Na capital, o pessoal tem até um pouco de ranço. Aqui em Goiás eles usam essa palavra, ranço, do carro de som, porque incomoda. Tem muita gente que adorou essa nova regra do carro de som ser limitado às carreatas, passeatas e caminhadas. Mas ele é uma forma de comunicação muito importante e é muito utilizado no interior. E eu tive uma pergunta que eu achei curiosa, até vou trazer aqui. A pessoa me perguntou assim, doutor, quantos carros eu preciso para caracterizar uma carreata? Então, eu já percebi ali o intento de dar um jeitinho. Tipo assim, eu vou colocar 2 carros, é mais de um, é carreata, então eu vou rodar com eles e cumprir a regra eleitoral. Gente, muita atenção com isso, porque é nítido, em muitos casos desses, que parece criativo, que você está observando, mas na hermenêutica, na interpretação, e quem vai interpretar é um juiz e um vai estar descumprindo o sentido daquela norma e pode vir a ser penalizado, né? Caracterizam uma carreata é uma interpretação que é feita pelo judiciário de forma subjetiva e visual. Então, o que o candidato, o que seu apoio vai usar como metragem? A proporcionalidade muito pequena faz sentido a carreata ser em Porto Alegre, que é a capital gaúcha, que tem a maior número de fazer uma carreata de 2 carros. Não vai ser algo e daí vai ter a repercussão legal cabível. Então tem que ser feita uma análise de proporcionalidade no próprio município para fazer uma carreata. E assim, o melhor caminho é não dar jeitinho, fazer as coisas como devem ser feitas. A legislação está aí para ser respeitada, não para ser burlada. Sua campanha eleitoral, isso significa que provavelmente no exercício do mandato eletivo você vai fazer o mesmo. Você quer ser esse tipo de político? Às vezes a gente critica tanto, né, o governo que está, né, em todos os seus pilares de governo municipal, o estadual, o federal, e quando vê, fica querendo achar jeitinho na sua própria campanha eleitoral e pensa, quem é o corrupto, né? E já tem uma parcela do eleitorado, talvez até mais, que começa a perceber essa lógica entre a ética na campanha do futuro gestor, né? Então isso traz muito dividendo eleitoral em alguns nichos, às vezes o público mais jovem está percebendo que vai até o limite da norma, né? Com jeitinho, tentando ser criativo a campanha, não necessariamente. Então fiquem atentos a isso. Pode soar mal, né? Você descumprir as regras, mesmo que a gente não concorde. Eu não concordo de campanha. Qual que é a sua posição a propósito sobre isso, Brenda? Eu também sou crítica, eu gostaria de ter até showmício. Eu acho que campanha tem. Eu queria 90 dias, eu queria showmício, eu queria tudo. Mas, Brenda, tem gente que não tem condições de fazer tudo isso. A internet está aí, todo mundo. Eu acredito assim que não é a limitação que vai fazer com que as coisas sejam sou uma das coordenadoras do projeto Compliance Eleitoral, que é um projeto que traz a integridade para o ambiente político e eleitoral. Então eu respeito muito isso. Mas eu não acredito que
se doutrina mudando uma cultura. E a mudança dessa cultura se faz com a educação política. Então, sobre lavagem de dinheiro, sobre corrupção, demonstrar onde está, porque às vezes é petrolão, é mensalão, e não é lavagem de dinheiro na eleição do não sei quem, e às vezes não, às vezes é você emprestar o seu CPF, ação que o candidato não poderia fazer porque ele já ultrapassou o limite dele, e daí ele faz aquele recibo eleitoral frio. Aquilo ali é uma concepção muito nítida na cabeça. Então, eu vejo uma educação política, e com a educação política não precisaria haver nenhuma limitação, porque confortável a política, poderiam trazer esse eleitorado de uma forma muito mais eficiente, fazer com que as pessoas passassem até a gostar de política, e a sua preocupação ia ser prestar umas coisas de campanha transparentes e coerentes, seria fazer gastos de forma proporcional, seria na política para dentro da prestação de contas, porque infelizmente o fato longe da prestação de contas, e isso é uma fraude muito. Eu vejo que não é limitando, não é esse o caminho. O caminho, não adianta cortar se essa árvore está podre na raiz, né? Então tem que tirar e construir tudo de novo. Então eu sou bem desde o outdoor. Ninguém gosta do outdoor. Eu sempre digo, eu acho que eu era a única pessoa que gostava de outdoor, porque ninguém gosta, mas eu gostava. Mas enfim, não somos nós, só cuidamos de quem faz a lei, não somos nós que fazemos. Para a gente fazer as leis, a gente tem que ir lá, se eleger deputados, né, e legislar. Então, por enquanto, nós somos os advogados, tão somente. Exato. Mas eu concordo com você. A propagandazinha eleitoral pequenininha ali no carro, né, era tão bacana plotar o carro inteiro, eu achava divertido. Realmente dava uma cor na campanha. Aquele adesivo de meio metro quadrado ali, o decalque da empresa ali só para identificar. Eu acho que também sou contra essa limitação muito extrema da propaganda eleitoral. Podia ser um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho mais intermediário, né? Falar, vamos evitar o gasto excessivo, mas por que limitar a propaganda? Até porque a propaganda não é a propaganda eleitoral é um direito do eleitor, porque é por meio da propaganda que ele vai conhecer os candidatos e avaliar em quem ele quer votar. Então, se a informação tem menos opções. Então, exatamente. A propaganda é um direito não só do candidato, de quem está fazendo campanha, mas do eleitor. Esse é um ponto que a gente, às vezes, não pensa automaticamente, mas o que a gente quer é isso, né? Democracia, quanto mais participações vistas e ouvidas, mais forte é essa democracia. Então, todo mundo tem que ter acesso à campanha. Fazer campanha, regular excessivamente a forma de fazer campanha, é talvez o melhor caminho. Mas são as regras que nós temos hoje, então, mesmo que a gente tenha uma postura crítica em relação a essas regras, nós vamos obedecer todas elas, né? Exatamente. Exatamente, é uma queria... missão. Uma missão. Eu sempre digo limitações com dor no meu coração, não é uma fala muito entusiasta. A gente não é feliz falando para o candidato que ele não pode fazer. A gente gosta de dar uma resposta positiva, né? Não. Muitas vezes nós somos os mensageiros, né, negativos ali, de limitar, de falar, ó, ou de apontar os problemas, né? Ó, isso aqui, o risco é esse, o risco é aquele. Exatamente. Isso me lembra essa tarde. Quem está nos acompanhando aí talvez não tenha nem visto ainda, porque aconteceu, se bem que já vem sendo noticiado, a ação do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, cassado no TRE do Rio de Janeiro, no Tribunal Regional Eleitoral, por um problema eleitoral.
Você já soube desse caso já, Brenda? Não sei se deu tempo de você ver as notícias. Eu me inteirei há pouco desse caso, mas ele traz uma mensagem muito grande, né, para todo mundo no que se. Porque às vezes nem sempre quem pode ser responsável, a grande maioria da responsabilidade, mas às vezes atos que são feitos pelos seus apoiadores também podem implicar em abuso de poder econômico por esse apoiador que detém o mandato eletivo. Concorre a um cargo eletivo e quando você, nas duas condições, quando só concorre e exerce, você tem integridade. E essa obrigação pública faz com que determinada legislação, não só eleitoral, como também administrativa. Então, é algo que traz um alerta. Eu vejo assim. O que a Brenda no ato que ele foi cassado, ele fez um evento, ou de alguma forma contribuiu para um evento para beneficiar a candidatura dele na campanha de 2018. Então, não era a desse ato, pelo que a gente entendeu, a notícia é de hoje, então não deu para ver os detalhes. Me parece que ele incorreu em abuso de poder político como servidores públicos ou algum órgão público lá do Rio de Janeiro, e houve transporte para comparecer lá nesse evento de cunho eleitoral. Falta dizer que houve um almoço. Teve até almoço? Não sei, mas só falta, né? Então, você vê, ele não era candidato, mas ele entrou no bojo de um abuso de poder eleitoral ali, né? Possivelmente um abuso de poder político. E a pena por cassação, né? Você tem ali irregularidades que são a propaganda muitas vezes fica na multa, multas pesadas, só a multa. Aliás, não quer dizer que seja só a multa, tá? Para outro nível. E aí, mas no caso, há irregularidades e há condutas que podem ensejar, que podem configurar um abuso de poder. Então, tem que... Brena. Tem que ter muita atenção. E a gente tem que perceber que existe muita previsão específica de multa para irregularidades. Mas existe esse fator do abuso de poder. Não tem como conceituar o que é o abuso de poder. Então, a gente pode caracterizar várias condutas como abusivas e essas várias condutas gerarem a cassação, gerarem o registro do diploma, do mandato. Então, o direito eleitoral em vários pontos, mas ele também é aberto. Essa abertura, muitas condutas, vou falar de novo, né, da proporcionalidade, deixa de ser algo muito quando, né, se faz muito, e esse fazer muito tem resposta. Esse fazer muito, ele reflexos eleitorais efetivos. Me aconteceu o apoio. Assim. Doutora Brenda, a partir do dia 27, apoiadores, eu falei assim, a partir de nunca pode fazer jantar. Só que ela não estava querendo dizer, né? Dizer eleitores em geral. E aí eu pensei assim, as pessoas pensam, é tranquilo fazer, porque às vezes nem vê a atitude da conduta, e ela é ilícita. Então, assim, eleitor, fazer evento, patrocinar esse evento, abuso de poder político e abuso de poder até o processamento você ganha, né? Consegue exercer o mandato eletivo, mas perde. Aquele famoso
Ganhou, mas não levou. É verdade. Nosso companheiro de aba, né? Só para explicar, É verdade. membros da Comissão Nacional de Direito Eleitoral de Advogados, somos colegas, né? Já fomos colegas em curso também, né? Daniel Falcão? Foi do Colega foi Daniel do Falcão. Alessandro. O Daniel Falcão que foi Foi do Daniel convidado aqui Falcão. também. Ele fez live com a gente aqui na Megasoft. Mandar um abraço pro Cláudio Rui. E, pessoal, da transmissão está ok. Façam perguntas, porque a gente estava com os comentários por conta dessa plataforma, mas já está arrumado já, tá? O Diogo tá aí também, abraço pro Diogo, meu sócio. Essa é a dificuldade que eu falei, como eu não vejo a tela dessa modalidade aqui de quem são nascidos. Deixa eu ver aqui que eu ia você aqui um pouquinho. Tem uma pergunta importante aqui. E quem tem. Porque nós estamos justamente na finalização dos registros de candidatura. Aconteceram as convenções lá. O prazo aí tem 10 dias de registro. O registro termina agora dia 20. O Divulga Cândido está né? Eu entro. Quem tiver o registro negado, como é que fica a situação desse? Bom, quem tiver o registro negado pode continuar fazendo a campanha eleitoral, se fizer recurso, né, gente? Não vai deixar. É um nomezinho estranho, uma condicional dessa campanha eleitoral. No segundo grau, se for mantida, ser substituído, né? Essa campanha eleitoral. Mas a campanha para quem teve esse registro é importante. Às vezes a gente pensa, né, que é a coroação É muito importante, porque quando vê foi um reajuste na foto, esse indeferimento, né? Não tão perigoso assim. Às vezes é um erro formal lá no todos os dados, a gente sabe que é o sistema que se usa para fazer o registro de candidatura. Uma versão muito legal, muito bem estruturada, muito didática. Muitos, né, com a questão as coligações proporcionais aumentou o número de candidatos por partido. Era um volume de trabalho muito grande a trazer, né, não estavam atentos às intimações. Enfim, existe várias razões para um registro de candidatura ser condicional de campanha eleitoral, é para garantir que não se faça nenhuma injustiça. Ter a oportunidade de ter corrigido essas situações, né, ter a campanha normalizada. Gente, olhem os murais eletrônicos. É importante o pessoal saber que as coisas já estão acontecendo. É possível acessar esses murais eletrônicos. Acessem. Tem uma regularidade na pesquisa nesses murais eletrônicos. As questões envolvendo o registro de candidatura, tanto às vezes, né, mais preventiva, sempre busca, né, controlar o que é uma representação, ou às vezes uma representação, mas para não perder prazos importantes como esse do registro de candidatura. É muito importante estar
advogados e contadores que entendem da área. É um direito completamente, é uma justiça e curtíssimos, são todo o sistema jurídico. Pode acontecer de perder uma candidatura, então ali quem você for, se você for da equipe, né, muitas vezes o prazo é até de 24 horas. Ali o recurso, enfim, a representação. Então, o prazo maior que não tem ideia, né? Via de regra. Gente. Eles vão publicar. Não tem domingo, não tem sábado. Semana passada, em que o nosso convidado fez as lives conosco. Então ele deu muita dica justamente sobre mural eletrônico, PJE, porque quem não estava na live PJE de primeira instância, o pessoal acaba às vezes se confundindo no PJE do TRE ou no PJE do é a mesma, mas o direcionamento ali, por olhar isso, muita atenção. Prazo também, porque peticionou no lugar errado. Né? Se fosse antigamente. O Carlos parabenizou pela live, obrigado. Perguntou, como poderá ser limitado o impulsionamento? A contabilidade, Brenda, eu acho que não, né? Falando, não tem. Eu adoro meus temas favoritos nessa e realmente o impulsionamento não tem limite na campanha. Vocês têm que cuidar o que foi feito na campanha em si. Ela é um ambiente do pré-candidato, as suas plataformas, tudo sem pedido de votos. Ele até poderia impulsionar, mesmo pode impulsionar, né? Consulta que foi respondida em pessoas, né? O pessoal do Tribunal do Rio de Janeiro. Impulsionamento. Eu li a nota da consulta, ela não traz nem ela traz de outro caso, mas enfim, deveria ter tido esse cuidado, porque a própria nos gastos, não pode fazer gasto, senão acontece de caracterizar aquilo poder econômico e político. A senadora juíza Selma, que um dos atos que ela cometeu com um impulsionamento na pré-campanha. A campanha, mas ela realizou na pré-campanha. Dentro da campanha eleitoral, não tem. É o seguinte, esse impulsionamento só. Então, apoiadores não podem ficar com o CNPJ do. Tem que ser 100% positivo, um conteúdo propositivo. Então, nós temos que ter esses cuidados no impulsionamento, mas os cuidados durante a campanha eleitoral, nós pessoalmente nunca vi nenhum. No teto de gasto, Das... porque como você é muito, você é especialista, teria um sublimite para as pessoas limite para gasto com gasolina, com cabo eleitoral.
limites dentro do teto de gastos da prestação. Aí me ocorreu de conferir com a Brenda impulsionar nas redes sociais do candidato naquele município. É isso mesmo, né? Isso. Resumindo. Sempre falo muito, né? Gaúcha ainda com prosa solta. É importante o pessoal consultar o do TSE, que lá tem um limite de todos os municípios e então é importante vocês terem essa passar e estruturar a sua campanha eleitoral, tendo por base que em alguns gastos, mas em outros, como não há, além do próprio limite. Exatamente. Então é uma forma bacana de fazer campanha, né? Então, temos algum tempinho ainda. Ah, tá. Prefeitos, né? Ou seja, cada gastos para cada cargo em disputa, para prefeito, para vereador. Acrescido da inflação lá no site do TSE, com uma coisa que tá sobre o impulsionamento de campanhas municipais é inédito. É a primeira campanha que vai ter. Eu cheguei até a fazer uma defesa de uma pessoa que tomou uma multa lá e a gente Dor de cabeça. Então, agora, mínima foi. A pessoa fez porque achou que podia, não ela depois que ela foi multada. Sobre o limite de gastos, Brenda, passar esse teto de gastos estabelecido. Dizer que na justiça eleitoral nunca existe consequência. A primeira consequência desses valores o valor, né, ou tesouro vai ser remetidos à sua prestação prática de um crime eleitoral. Então nós podemos ter aí de novo aqui de poder, né? Podemos ter até criminais que vão decorrer passar esse limite de gastos. Assim, o cuidado, a responsabilidade que precisa de campanhas eleitorais, porque senão porque vão ter diversos para até poder caçar o seu mandato. Com certeza, né? Se você ultrapassou o limite de gastos, né? Então, a justiça eleitoral, né, à altura do que acontece, que é o que geralmente acontece. A consequência do abuso de poder econômico, a ação do registro, do diploma, né? Então, eu vou falar devagar essa palavra para as pessoas entenderem. Que é até pegando hoje. Ele vai ser cassado, salvo se ele recorrer. E ele também tem a inelegibilidade pelas eleições, em eleições por 8 anos. Isso ainda não impede
candidato à reeleição, porque aí o TSE pela frente ainda vai, não perca os prazos, e ele, Crivella não está fora da campanha, né? Tô tendo um problema de iluminação aqui. Deu, resolvi. É, É e energias. Olha, não sei. são energias boas, agora eu sei. Ah, Foi uma das perguntas que eu fiz para a Brenda agora há pouco, a candidatura subjúdice, então, do TSE, no campanha, normalmente, desde que ele não perca o processo dele. Só para a situação também de qualquer outro candidato, alguma coisa nesse sentido. Mais perguntas para você. Você acabou falando de limitações em relação à pandemia. Sugerir, acrescentar alguma. eu acho que a propaganda que ela já era prejudicial da pandemia, mas dessa condição pela pandemia e a campanha de rua, o que vem a ser? Bandeiras andantes, né? Nada de o desenvolver do cara ruas, então campanha de rua já tinha essas limitações de fixação de material nas ruas, mais vai ser usado. Coisa que vai ser o que vai seguinte, a emenda constitucional, ela trouxe a possibilidade da administração pública municipal, baseado num parecer estadual ou nacional, isso é uma nomeou qual é a autoridade de saúde, disse o que precisava dizer a propaganda de rua, e que às vezes um mandado de segurança para viabilizar a liberação de uma campanha de rua, e a gente somente municípios pequenos que tem poucas praças de reunião, né, a justiça eleitoral faz todo o mesmo ambiente. A justiça eleitoral organiza isso muito bem. Mas é claro que a gente está pensando no candidato que não é dessa live. Quem assiste essa live faz tudo. Candidato à reeleição para prefeito. O seu adversário vai ser a semana do seu parecer estadual. Diz que aquele parecer termina a suspensão da campanha de rua. Organização do apoio de campanha para, vendo o movimento pronto para fazer alguma medida judicial. Então, eu acho que esse é um principal ponto da campanha de rua, uma limitação. É um ponto extremamente importante acontecer, apesar a gente espera inclusive um ato ilegítimo de suspensão das por um poder estadual.
estava estável, eu vi falar de avanço da pandemia, mas agora já está em alta. A pandemia não está sob controle Seria em lugar nenhum. suficiente, né? Acompanhando, inclusive, além da própria campanha, relativas à pandemia, porque a pandemia esse processo eleitoral. Então, pode acontecer essa situação que a Brenda falou. Você tem um planejamento só de campanha de rua, você fica prejudicado. Você não tem a plataforma na internet. Enfim. Eu quero. A live vai ficar salva sim, tanto no Facebook quanto no YouTube. Então, pode ver no início da live. Tem um material bastante simples. Eu fiz questão. Resumido, está no site da sobre a propaganda, a especificação lá, mas lá também tem para você fazer uma consulta rápida. Bom, Brenda, Exato. você dá de orientação um pouquinho, porque o pessoal está pegando a consultoria de. Bom, o que eu tenho para dizer? Sim, o ponto principal, organização. Já distribuiu seus registros de candidatura, CNPJ, faça a emissão da autorização para abertura de contas, faça, se você já tiver feito, qual vai ser o seu comitê. Claro que o pagamento vai acontecer só depois do dia 27, mas já aproveita esses 3 dias muito bem organizado para aproveitar os pedidos implícitos e explícitos, tanto para a campanha digital. Utilize esse. Você vai encontrar o seu eleitor na rua. A pandemia nos mudou. Então, eu deixo essa mensagem para. E agradeço esse convite. Eu fiquei desse projeto. Eu amo fazer live, né? Eu acho que isso, a pandemia, a felicidade em fazer live é algo muito gratificante. E eu tenho um perfil no Instagram, eu fiz profissional. Me conhecer mais. Eu gosto de. Vocês querem, vocês estão com uma dúvida. O compliance ponto eleitoral, lá nós também com essa pegada de organização de uma campanha. Então, muito, muito obrigada. Deixa eu ver se tem aqui. O Marcos nos assistindo. A agenda aqui é lotada, ainda mais. Você está corridíssima aí. Do Carlos, será que dá tempo da gente responder? Vamos ver, ó. Carlos, como fica aquelas listas que o eleitor não deu? Eu fiz uma live ontem sobre isso. Muito propaganda desse jeito mesmo. Então vamos aproveitar os minutinhos finais para você responder essa pergunta. Carlos, o seguinte. Então, e ela vai campanhas eleitorais. O que isso significa? Do prestador de serviço, do doador, por meio do quê? Do pedido
para incluir ele em grupos, em listas de transmissão. E essa questão envolvendo tanto nesses aplicativos, né? Antes de enviar propaganda eleitoral, cumprimente o seu eleitor e pergunte se pode incluir ele no grupo e com a autorização você fala de proteção de dados, põe para utilização e finalização desses dados. Então, tem que ter autorização para tudo. E além de para descadastramento. O regulamento das propagandas eleitorais, a 23, para o caso de enviar uma mensagem para o eleitor já ter cada mensagem enviada vai custar. Cuidem-se, peçam autorização, dê meios de o eleitor é um bem e ele tem que ser. Exatamente. 2 minutinhos. O Emerson perguntou aqui: tabelião de cartório de registro garantida não pode ser vedada, não. Então, todo mundo pode ser as regras legais, tá bom? Enquanto eleitores política, nada veda. Exato. Se foi essa. Vou encerrar antes que a gente caia. Muito obrigado pela sua disponibilidade. E uma boa campanha para você aí, que você deve estar cheia de cliente.